Ele falou, posso ler aqui, cara? Se ele tá assistindo, podia eu ter mandado, né? Que idiota. Essa foi a ideia. Posso ler aqui, mano? Desculpa a Fica à burrice. vontade, cara. Se ele tem uma jogada Ou melhor, você é só apresentador, lê aí a pergunta dos caras aí. Maurício, você disse há pouco que a lei está vigorando e que humoristas podem ser presos. O Léo Lins precisa de uma validação para fazer piadas que tratem de minorias. Dá para comparar com a época da ditadura em que os artistas, de esquerda inclusive, tinham que sentar em frente a uma bancada de censores para poderem validar o conteúdo? Cara, a pergunta é boa e eu vou dizer mais. Eu acho pior do que na época da ditadura, se é que você quer saber. Porque lá era escancaradaço, né? Todo mundo sabia. Não. Havia uma banca que você podia convencer. Né? Então, verdade. Aqui não, que eu tenho uma lei que não me dá margem. Então é uma lei. Não existe uma banca para argumentar. Não havia uma salvo o erro da minha parte, acho que de fato não tinha. Uma lei que proibisse certos assuntos. Então eram assuntos que podiam colocar em xeque ou desestabilizar o governo militar. E como toda censura, é uma nojeira. Né? Essa lei, ela não pode ser considerada uma lei de censura. Não sendo técnico aqui. Né? Ela é uma lei que tem uma intenção boazinha, que é acabar com o racismo por meio de uma educação da sociedade na paulada. Entendeu? Ela não caracteriza censura, mas é uma lei, na minha opinião, inconstitucional. Veja, minha opinião. Né? O que eu digo não quer dizer nada. Não deu certo com os caras tentando proibir maconha, por exemplo, né? Não deu certo. Proibir o quê, você diz? Proibir maconha... as pessoas não podem fumar maconha. Continuam usando. Cara, olha só. Você falou o negócio da maconha. Né? Você falou o negócio da maconha. Então, só concluindo aqui. Na minha opinião, ela é inconstitucional porque viola o inciso 9 lá que fala da liberdade artística. É a minha opinião. Opinião de um monte de jurista que não vai dizer. Tá? Mas provavelmente não é a opinião da maioria do STF, não vai ser reconhecida inconstitucional. Então a lei está aí, fiquem sabendo que vocês estão correndo risco. Ponto. Questão 2, a marcha da maconha, cara. Eu sempre digo isso, né? Eu sou católico. E de verdade, né? Eu vou à missa e tal. Não é aqueles que, eu sou católico, fiz judô, sabe? O católico não praticante. Entendi. Cara, eu sou Tem tatuagem, tu? Tenho. Ih, vai pro inferno. Tenho, mas eu fiz quando eu tinha 14 anos. Então a minha conversão é tardia. Tá bom, tá A bom. conversão tá é tardia. Agora, não, mas católico não liga pra tatuagem. Católico não liga. Acho que não tem nenhuma... Eu tô te zoando, Tem um cara. padre ou outro. Tu tá levando a sério, Não. pô. Só pra saber Tu se tá usando uma medalha milagrosa de Nossa Senhora? Não, eu tô usando o Agnus Dei e a medalha de São Bento. Tá usando a de São Bento? Tô, depois eu São mostro. Bento, então você tá protegido, porque São Bento é pica. Isso aí. Agora, veja só, né, cara? Eu sou contra... Eu sou profundamente contra o aborto. E eu não vou mentir que é por razões fundamentalmente da minha fé. E a lei proíbe o aborto. Né? Aí o que eu sempre tento dizer? Discurso de ódio e tal. Olha como é fácil, como você disse, manipular essa questão. Amanhã ou depois a gente tem um governo de direita, um governo que consiga se enraizar no poder adequadamente, não é? Que coopte forças políticas importantes e que consiga pautar o discurso ideológico. Vamos pensar assim, um governo de direita competente, entre aspas, né? Cara, habilidoso. Qual que você acha que vai ser a facilidade para transformar o discurso pró-aborto em discurso de ódio? Num minuto eles transformam. Num minuto, meio que, se não é, quase é. Você entendeu? Você falou assim, olha, quer discurso mais odioso? Tô aqui fazendo o papel de advogado do diabo, tá, né? Querem matar nenéns. Olha aqui, tem que todo mundo ir preso. Isso é um discurso de ódio contra a minoria mais frágil. E eu concordo que precisam de total proteção. E vou dizer, as pessoas hoje defendem o aborto porque elas exercem a liberdade de expressão. A marcha da maconha, tentaram proibir a marcha da maconha. O que é? Não, isso é apologia ao crime. Não, é um bando de maconheiro que tava falando, vamos legalizar isso, eu quero fumar maconha. É isso, pô. O que é a marcha do aborto? Um monte de feminista e um monte de feministo que falam, nós queremos legalizar o aborto. Pô, desculpe, eu acho isso horrível.
mas tem todo o direito de marchar à vontade para dizer o absurdo que quiser. E de discutir e de levantar argumentos, Sem porque dúvida você é a nenhuma. favor... Por exemplo, eu também sou contra o aborto. Eu Mas sou contra o aborto pessoalmente, mas eu não sou a favor do Estado me proibir de fazer quase nada. Não, é o que eu acho, é o que eu acho. No meu caso, assim, eu acho que eu sou a favor do aborto nos termos que a lei já é. Em caso da mulher trazer risco de gravidez e da mulher ser estuprada. Isso a lei já... Mas a questão enfim. não é ser favorável ou contrário, Dane-se. é a pessoa ter o direito de dizer eu sou favorável e quero que mude a lei. E pô. argumentar. Eu sou contra, mas você nunca pode tirar o direito da pessoa que é a favor a argumentar. Ela tem um argumento. Ela Mas- sabe, ela não pode discutir o assunto, ela não pode falar sobre o assunto. Não, ela tem que ser livre pra falar o que quiser, mesmo que eu for contra, cara. Isso é democracia, certo? Agora teve uma... E isso é um ponto importante, né? Eu tenho uma... Eu falo uma frase que é de impacto, assim, pra turma do direito, né? Pra vocês não tem impacto nenhum, mas Tu pra dá turma aula do onde? direito. Eu dou aula no Mackenzie e no IBMEC. Tá com dinheiro, hein, safado? Não, o dinheiro vem todo do Danilo, mas tô brincando. Meu amigo. 83 processos. Quantos pedidos de prisão? Tenho 3. Ah, sei lá. 80, vem tudo grande Danilo parte. pega o salário dele e toma aqui, cara. Eu vou brincar, eu recebo muito mais do que vocês pensam e muito menos do que eu mereço. Tá. Não é brincadeira. Tá. Mas o que acontece, cara? Eu sempre disse o seguinte, a liberdade de expressão, ela é absoluta. E quando eu digo isso, não, tem limite. Eu digo, claro que tem. Como? Ou você tem liberdade de expressão, você comete crime. Você comete ilícito. Então, um exemplo, né? Liberdade de expressão. Eu tenho. Eu posso dizer a verdade sempre? É uma pergunta engraçada, né? Posso? Não posso, cara. Não posso. Por que não? Porque eu não posso te xingar. Virar e falar assim, eu te acho feio. Ah. Ô, seu feioso. É crime, pô, injúria. Mas eu acho uma puta babaquice esse crime aí, cara. Beleza, mas tá na lei. Tá na lei. Então, Eu acho que o único crime envolvendo fala deveria ser quando você imputa um crime a alguém. Eu também acho. Se a pessoa falou, você é estuprador, aí você faz o cara no tribunal provar que é estuprador. Pra mim, é o único Isso é crime isso. envolvendo fala. Agora, que então, deveria existir. mas como que é hoje pra galera saber? Você tem a liberdade de expressão quando? Quando você não comete injúria, calúnia, difamação, não comete racismo e não faz apologia ao crime. Então, teve uma menina no Twitter uma vez, favorável ao aborto e tal, e ela escreveu assim, a farmácia tal tá distribuindo Citotec. Vá lá pegar, a banca tal, tá distribuindo isso, vai lá buscar o seu Citotec. Eu mandei mensagem no privado pra ela, né? Falei, cara, você vai responder processo criminal, sério aqui. Você não tá fazendo uma defesa da liberação do aborto. Você tá fazendo uma apologia para que as pessoas peguem isso e abortem. Isso é crime. Você não pode fazer isso. Então, veja que há uma diferença radical nesse ponto. Marcha da maconha, né? Quero legalizar maconha. Você fala, fumem maconha à vontade. Façam o que vocês quiserem. E aí queriam prender... Vocês não vão lembrar dessa discussão, talvez. O Marcelo D2. No show? Ele foi preso, Não, na não, verdade. então. O cara. governo Henrique, né? Ridículo. Pô, mas não teve nada a ver com o governo também. Isso aí foi preso porque algum xarope lá prendeu. Ficou né? preso o Planet Ramp inteiro, inclusive. Pô, porque ele falava fume Legalize maconha. já. Não era legalizar. Tinha uma coisa que ele estimulava a pessoa a fumar maconha. Né? Na música. Agora, cara, é o que eu tô dizendo Na aqui. música. É uma música, velho. É uma música. É arte. Entendeu? Porra, que bando de estúpido que não consegue diferenciar uma manifestação artística de uma opinião pessoal ou de uma fala pessoal. Que conversa... Imagina o Mano Brown. Se eu pegar as músicas do Mano Brown e falar assim, loira, afoga essa vaca dentro da piscina. Tem lá uma música do Domingo no Parque, se eu não me engano. Né? Afoga essa vaca... Não, vamos processar. É uma música misógina que está estimulando o feminicídio. Vá pro inferno. Se alguém entender assim, vai fazer terapia, sabe? Agora, a pergunta que eu faço é, hoje a lei é antipiada, porque é nitidamente não é uma lei, Ela né? não É um lei, artigo é isso. que pegou... Um artigo que enfiaram na lei de racismo antipiada. É isso. O que acontece quando enfiarem mais artigos? A próxima... Hoje é antipiada, amanhã é anti-rap? É anti-poesia? É isso. É anti-música? É isso. É anti-cena de filme? Onde que vai parar? E aí não pode fazer piada com minorias. Acontece que sequer existe um index proibitório. Quais são as minorias? Se amanhã decidirem que ciclista é uma minoria
E eu fiz piada de gente ciclista. E aí? Se amanhã a gente decidir que apresentadores de podcast é uma minoria? Ué, é uma minoria, não? Quantos tem no Brasil? Hã? Não é isso? E aí, onde vai Eu parar? sou a favor dessa aí, tô zoando. Comediante não é uma minoria? Quantos comediantes tem no Brasil? É a minoria, certo? E onde para? Pois é, então esse Depende tipo do lobby da minoria? Esse tipo de lei, assim, que fica meio aberto demais, geralmente dá problema, né? Claro que dá. Sempre Esse dá. artigo 20C dessa lei, ele é chocante. Você quer ver uma coisa? Não vai demorar para gordofobia ser enquadrada no 20C como ato contra a minoria. Anote o que eu tô dizendo. Não vai demorar. Quantos anos de cadeia o Diguinho não vai me dar quando isso acontecer? Você me explica. Tá fudido. E, porra, outro dia eu ouvi na rádio lá a galera falando sobre gordofobia e tal, invalidando o argumento que a obesidade é uma doença. Eles acham que obesidade não é uma doença. Não é um troço assim meio anti-vax falar isso? Cara, Que a obesidade não é uma mas doença? aí pode, velho. Aí pode. Mas, Depende do lado que tá quem falando. que tem direito pode. de falar se um negócio é doença ou não, cara? Eu sempre falo eu sempre digo isso, os meus colegas às vezes não gostam muito. Direito, por exemplo, né? Tem colega que acha assim, às vezes eu tenho essas discussões. Né? Não, isso é uma questão jurídica, nós é que temos que opinar, não é o leigo. Cara, isso é uma maior idiotice. O direito não foi feito para mim. O direito não foi feito para os tribunais. O direito foi feito para o homem comum, para a mulher comum. Então você pega a Constituição, abre e lê lá o que está escrito. Se você for alfabetizado, você consegue compreender. Tá? O Código Penal é a mesma coisa, o Código Civil é a mesma coisa. Tá certo? Claro, existem técnicas, existem conhecimentos específicos de atuação. É diferente da medicina, pô. É diferente da área da saúde. A pessoa que diz que obesidade não é um problema de saúde, ela é tão xarope quanto quem diz que a Terra é plana. Você entendeu? É anti-vax, é o que você falou. Já que o discurso é científico, né? Não tem esse amor pela ciência toda. Mas esse é o antivax do bem. Esse pode. Pô, Tá do lado certo.